Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu te convido a abrir sua Bíblia hoje comigo em dois textos, mas eles estão bem pertinho ali, ambos, no livro de Atos, Atos capítulo 15 e Atos capítulo 16. São esses dois textos que nós vamos trabalhar hoje, compartilhar uma mensagem que eu tenho ouvido da parte de Deus, tenho sentido de compartilhar aqui no devocional. E uma coisa que eu aprendi durante a vida, estou aprendendo sobre a palavra do Senhor, é que o mensageiro, ele só pode levar a palavra aos ouvidos, né? Mas Deus é quem leva a palavra ao coração. E a palavra de Deus, ela também tem um tempo certo para nos atingir. Você já ouviu uma ministração, uma pregação, um devocional, em que quando terminou aquela mensagem, você pensou assim, rapaz, essa pessoa falou tudo o que eu precisava ouvir. Você já teve essa sensação? Aqui no Devocional para a Glória de Deus, são vários testemunhos nesse sentido. Uma coisa curiosa que, um testemunho curioso que sempre acontece aqui no Devocional também é o seguinte, alguém fala assim, Thiago, o que você falou hoje no Devocional, Deus já tinha me falado tudo isso exatamente, desse mesmo texto, assim. Só que eu estava relutando, não estava aceitando tanto, mas o fato de você ministrar hoje o sentido de Deus foi uma confirmação, não vou resistir mais, eu vou seguir essa direção. Glória a Deus por isso. Isso acontece porque a mensagem de Deus, ela nos atinge no tempo certo, sabe? E talvez você diga assim, mas Thiago, tem tempo errado para a mensagem de Deus nos atingir? Não, a ideia não é essa. Mas é que tem mensagens, tem temas, tem palavras, direções específicas que nos alcançam no tempo que nós estamos precisando, né? Deus, ele sabe exatamente do que eu preciso, ele sabe exatamente do que você precisa. Então tem várias coisas, certamente milhões, trilhões, uma infinidade de coisas que eu não faço a mínima ideia, porque a minha mente humana é limitada, Deus conhece, mas que não cabe me revelar, nem nesse tempo, nem nunca. Já outras coisas, a Deus só vai caber me revelar daqui a um tempo. Certo? Porque Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Então eu creio que a mensagem de hoje, ela vai atingir alguns corações em cheio. Isso vai ser uma bênção para cada um de nós. Agora, do contrário do que fazemos, gente, aqui no devocional, normalmente a gente lê o texto primeiro e depois vai para o contexto. Só que hoje eu vou contextualizar primeiro, porque se eu ler o texto aqui isolado, sem você entender, você vai se perder todo. É um texto que sozinho ele é um pouco estranho, um pouco difícil. Mas você vai perceber que na verdade é só uma impressão. Deixa eu te contextualizar aqui. Quando o evangelho ele começou a ser pregado e espalhado, né, Jesus ascende aos céus, ele pede para que aqueles seus discípulos, seguidores ficassem em Jerusalém. O Espírito Santo os enche em Atos 2, várias pessoas são salvas. O evangelho é pregado para pessoas de várias nações. E quando essas pessoas voltam para cada nação, o evangelho vai se espalhando ali em cada lugar. Então, primariamente, o evangelho ele vai florescer entre os judeus e depois entre os gentios. E quando o cristianismo surge, ele é visto, num primeiro momento, como uma seita. O evangelho era extremamente criminalizado, escanteado, marginalizado. Nós fizemos uma série recentemente aqui nos devocionais sobre a armadura espiritual, que está lá em Efésios 6, né? Eu expliquei o contexto do porquê que Paulo escreve aquilo para os cristãos da cidade de Éfeso e o porquê que Paulo dá aquela instrução sobre a armadura espiritual, um contexto de guerra mesmo, né? É naquele texto que Paulo fala assim, a nossa guerra, ela não é nem contra a carne, nem contra a sangue. Por que Paulo fala isso? Porque os cristãos eram perseguidos por autoridades políticas. Então o apóstolo Paulo está lembrando para os cristãos, olha, embora vocês sejam perseguidos, a nossa guerra não é contra autoridades políticas. Nossa guerra não é contra pessoas de carne e sangue. Nossa guerra é nas regiões celestiais, contra principados e potestades. Então todas essas instruções do apóstolo Paulo, os evangelhos, o livro de Atos, que é considerado o único livro histórico do Novo Testamento, tudo isso vai ser ali na primavera do cristianismo, no nascimento do cristianismo. Então o cristianismo ele vai nascendo ali, digamos assim, como uma nova religião.
Jesus não veio para fundar religião nenhuma, tá? Jesus não funda uma nova religião. Jesus cumpre as profecias do judaísmo, mas os judeus, as lideranças, a elite religiosa, e os judeus, nós respeitamos isso, eles não reconhecem Jesus como Messias. Logo, os seguidores de Jesus são inicialmente judeus que reconhecem ele como Messias, e depois gentios, pessoas de outras nações que vão ali também reconhecendo Jesus como o Filho de Deus prometido que viria ao mundo para salvar. Dentro desse contexto, gente, várias questões práticas e questões espirituais começam a nascer no seio dessas igrejas novas. As igrejas estão surgindo. Então hoje, por exemplo, para quem gosta de estudar teologia, doutrina, usos e costumes, você tem um vasto acervo histórico. Eu posso pegar algumas denominações que são famosas aqui no Brasil. Por exemplo, só a título de exemplo, para descontextualizar. Eu tenho uma vasta historicidade, um vasto leque de documentos para entender como os batistas interpretam a Bíblia, quais são as doutrinas batistas. Aí se eu quiser saber o que é que o presbiteriano pensa sobre algumas doutrinas, tem também um vasto lastro de documentos, de histórias, de pastores respeitados, professores, historiadores. Da mesma forma, se eu quiser entender como é que a visão da Assembleia de Deus foi se desenvolvendo, e a visão católica também, nós temos uma vasta história para estudar. Naquele tempo era tudo muito novo, a coisa estava nascendo, e algumas dúvidas, se nós temos até o dia de hoje, imagina naquela época, né? Hoje a gente tem até a caixinha de perguntas do Instagram, que a gente tem a facilidade de ter acesso para algumas pessoas que nos ajudam nisso. Mas, naquele tempo, algumas dúvidas começaram a surgir, inclusive porque muitos judeus queriam judaizar os novos cristãos. Estou falando difícil aqui? Espero que não. Mas também não vou aliviar não. Vou jogar duro aqui porque eu sei que você tem capacidade de aprender coisas profundas da palavra de Deus. Os judeus, eles queriam muitas vezes judaizar esses novos cristãos. O que é judaizar? É fazer com que aqueles novos cristãos, que muitas vezes eram pessoas pagãs, pessoas que não tinham contato nenhum com o judaísmo. Um cara pagão ali de Éfeso, de Colossos, sabe, de Tessalônica, de outras cidades, pagãos. E os judeus queriam que eles cumprissem vários ritos da lei. Não sei, agora tem que cumprir a lei. Você tem que fazer isso no dia tal, assim. Isso gerava muita polêmica, muita discussão, muita briga. Por exemplo, muitos judeus queriam que os gentios, eles circuncidassem os homens, né? A circuncisão é pegar ali a capa do prepúcio do pênis e cortar, que o judeu faz isso com todo bebê, nascido de dias, ele faz isso já com bebê. Então, quando os adultos gentios se convertiam, não, tem que circuncidar. E aí ficava a confusão. Não precisa. O outro, não, precisa sim. E ficava essa confusão tão grande que levou os apóstolos a fazerem um concílio. E esse concílio está registrado em Atos capítulo 15, tá? Depois de muita discussão, muitas opiniões, os discípulos chegam a determinada conclusão, que vai estar aqui em Atos capítulo 15, tá bom? E eu quero ler com vocês os versículos 19 e 20. Pegar só esse trechinho do versículo 19 e 20, que vai falar o seguinte, ó. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado, ou da carne sufocada em algumas versões, e do sangue. Então eles estão deliberando ali de várias coisas. Fala o seguinte, ó, adoração ao ídolo, a contaminação dos ídolos, a gente não pode tolerar. Fornicação, a gente não pode tolerar. Agora, a questão da circuncisão, os apóstolos liberaram. Eles não achavam que era obrigação que todo homem que se convertesse ao cristianismo tivesse que circuncidar. Não, isso aqui ficou para o judaísmo. A gente não vai trazer isso para o cristianismo. Era uma questão muito séria para os judeus isso. Os apóstolos definiram que não precisava. Aí surge uma polêmica, que na verdade é uma polêmica até advinda de uma má interpretação da Bíblia. Porque se os apóstolos decidiram isso aqui em Atos 15, lá em Atos 16, o apóstolo Paulo vai trazer uma solicitação, por assim dizer, né? Uma solicitação
que parece contrária ao que os apóstolos pediram. Então você vai ver que em Atos 15, os apóstolos deliberam que as únicas exigências eram aquelas. Então a circuncisão cai ali, tá? Está definido a partir de hoje. A gente acredita que todo pagão que se converter ao cristianismo, ele não precisa circuncidar. Se o judeu se converter, o judeu normalmente ele já é circuncidado. Ele é circuncidado quando é bebê ainda, de dias. Então ele não tem essa crise. Mas o pagão, o gentio, o estrangeiro, ele não precisa. Em Atos 16, versículos 1 a 3, olha o que está escrito. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, ou seja, judia convertida ao cristianismo, mas de pai grego. O que dá a entender aqui a conotação é que a mãe de Timóteo havia se convertido ao evangelho e o pai dele era grego, era pagão. A impressão que o texto dá é que o pai dele não havia tido encontro com Jesus, pelo menos a impressão, tá? Mas vamos lá. Como o pai dele era grego, provavelmente, e o texto vai comprovar isso, Timóteo não era circuncidado. Eu digo provavelmente até o versículo 1, que depois você vai ver que ele ainda não era circuncidado. Timóteo não era circuncidado porque não era filho de pai judeu. O pai dele era grego, a mãe era judia, mas o pai dele não era. O pai dele não acreditava naquilo, o pai dele não seguia o judaísmo. Então Timóteo, mesmo sendo filho de judia, ele cresceu sem ser circuncidado. Tá? Mas a mãe dele virou crente. Ele agora é discípulo. Ele está ali também envolvido com a obra. E Timóteo foi um grande homem de Deus. Aí o versículo 2 diz assim, ó. Havia um certo discípulo chamado nome Timóteo, tá? Versículo 2. Do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então Timóteo era um cara reconhecidamente da comunidade ali, ele era reconhecido como homem de Deus. As pessoas olhavam e falavam, olha, esse homem é um homem de Deus. Esse homem, ele dá testemunho. Só aumenta aqui, gente. Vou fechar o negócio aqui, senão chega a mensagem toda hora. Só um momentinho aqui, gente. Senão realmente não vai parar de chegar a mensagem aí, meu irmão. É peleja. Inclusive, achei que tinha fechado aqui e não fechei. Pronto, sigamos. Então, Timóteo era esse cara aqui. Poxa, homem de Deus, crente, santo. Tinha um reconhecimento das pessoas sobre isso. As pessoas viam a unção de Deus sobre ele. As pessoas viam o ministério de Deus sobre ele. E até um detalhe sobre isso. Ministério, gente, unção, ela é reconhecida, sabe? A honra que Deus derrama sobre a sua vida, as pessoas vão reconhecer. Você não precisa buscar o reconhecimento das pessoas. Você não precisa de modo nenhum, você nem deve. Não é que não precisa, você não deve exigir reconhecimento das pessoas. O que é de Deus na sua vida, pode ter certeza, vai ser nítido. Vai ser nítido. As pessoas vão reconhecer sem que você cobre, sem que você exija. Porque a unção de Deus, o ministério de Deus sobre a sua vida, ele sempre é reconhecido. E aí, chegando no versículo 3, a Bíblia diz assim, ó, Paulo quis que este fosse com ele. Ou seja, Paulo olhou para Timóteo e falou, não, eu quero que Timóteo vá comigo na viagem missionária. Então você vê que Timóteo não era um cara qualquer, sabe? Timóteo não era um emocionado. Timóteo, primeiro, era crente. A comunidade reconhecia ele, o bom testemunho, a reputação dele era 100%. E mais, cara, Paulo escolheu ele para poder levar para a viagem missionária. Se você for estudar a história de Paulo, você vai ver que Paulo, ele de vez em quando, ele batia a boca, brigava com um, com o outro lá, mandava embora, porque falava assim, não, essa pessoa aqui não é capacitada, nem apta para poder... não vai aguentar a pressão da viagem missionária, não. E Paulo, né, que está no mais alto nível de exigência ali, ele escolheu Timóteo. Então Timóteo, meu irmão, é um cabra retado. Mas no versículo 3 fala o seguinte, ó, Paulo quis que este fosse com ele e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Olha aqui agora, aí surge a polêmica. Talvez até você ficou confuso aí, Tiago, mas peraí. Em Atos capítulo 15, os apóstolos falaram que a partir de agora a circuncisão ela não era mais obrigatória. Mas no capítulo 16, Paulo está circuncidando Timóteo. E aí, Tiago, será que a Bíblia se contradisse? O apóstolo Paulo ele foi contra a palavra dos apóstolos de Atos 15? Não.
essa polêmica, na verdade, ela surge na esteira de uma dificuldade que nós temos de interpretação de texto mesmo. Não é questão espiritual, não é de você ser menos espiritual. O brasileiro, por si só, ele tem uma dificuldade de interpretação de texto que dificulta coisas simples. Porque Paulo aqui, ele não está criando uma regra. Paulo não está exigindo que as pessoas circuncidem. Paulo não está dizendo, olha, lá na reunião, lá em Jerusalém, o pessoal liberou, mas eu estou proibindo de volta. Não, Paulo não está dizendo nada disso. Que a Bíblia diz o seguinte, Paulo pegou Timóteo, circuncidou, e a Bíblia ainda vai dar justificativa. Vai dizer o motivo. Circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares. Porque todos sabiam que seu pai era grego. O que Paulo fez mais ou menos foi o seguinte, ó. Timóteo, é o seguinte. Você é um homem de Deus, cabra retado, te admiro, quero você comigo, andando comigo. Só que eu vou te circuncidar, velho, porque seu pai é grego, seu pai é grego, e todo mundo aqui sabe. Isso aí vai criar uma confusão retada. Deixa eu trazer para os nossos dias, tá? Trazer para os nossos dias um exemplo. Digamos que Paulo me escolhesse. Estou aqui de barba nesse momento. Paulo me escolhesse e fala, você lembra daquele tempo do devocional que eu tirei a barba? Fiquei sem barba, fiquei bem diferente, né? E aí Paulo falasse assim, ó, Tiago, é o seguinte, ó. A gente vai fazer uma viagem missionária e nesse lugar a barba é muito mal vista. E o que eu vou te falar não é ser certo e errado usar barba. Não tem problema usar barba. Não é pecado, não é mais santo, não é mais nada, nem mais menos, não é menos nem mais. A diferença é nenhuma para Deus. Mas nessa cidade em específico, a barba é mal vista. Só para essa viagem você poderia raspar a barba. Não é questão de certo, errado, não é doutrina, não é revelação de Deus. É um pedido meu. Eu pergunto assim, mas Paulo, por que, Paulo? Por que a gente vai ter que raspar a barba aí só porque o pessoal não gosta lá de barba? Não sei. Não, Tiago, é o seguinte, é porque a gente vai perder tanto tempo, velho, explicando esse negócio de barba. Vai perder tanto tempo que a viagem não é para explicar barba, a viagem é para pregar Jesus, entendeu? Eu não quero perder tempo com polêmica. Você pode raspar sua barba para ir para a viagem? Beleza, Paulo, vou raspar. Eu te pergunto, Paulo está criando doutrina aqui, gente? Não. Paulo está dizendo assim, ó, Tiago, a partir de hoje você tem que raspar a barba para ir para o céu. Não. Tiago, se você tirar a barba, a pregação, a unção vai descer. Com a barba, o Espírito de Deus não desce, não, mas sem a barba, o Espírito... Paulo está falando isso? Também não. O que Paulo está colocando aqui é algo que está constantemente diante de nós. Eu contei toda uma história real, contextualizada, que ocorreu no judaísmo da época, no cenário da época, mas que reflete uma realidade na vida de todos nós. Que realidade é essa? É que para nós vivermos algumas promessas na nossa vida e realizarmos alguns sonhos que nós temos, nós precisamos fazer alguns sacrifícios que vão além da necessidade. Nós precisamos fazer alguns sacrifícios que vão além do certo e errado. Tá? Pergunta uma coisa. Um jovem, no período de vestibular, no período de um exame, né, de uma avaliação muito importante para ele, pode ser até de vestibular ou até na própria faculdade, às vezes uma prova na faculdade, né? Ou para fazer, por exemplo, o médico, que aplicar para uma residência, que é uma prova muito difícil. Um bacharel em direito, quando vai fazer o exame da ordem da OAB, né? Essa pessoa sair toda noite com os amigos e virar à noite, é errado, gente? Tem algo na Bíblia falando que isso é errado? Tem algo na Bíblia falando que isso é pecado? Tem algo na Bíblia, tem algo na lei dos homens, na justiça brasileira, na Constituição está escrito. Tem alguma coisa na lei brasileira falando que isso é crime? Ou se você não dormir 8 horas da noite, para acordar 5 horas da manhã para poder correr, depois estudar, depois se dedicar, você vai preso. Tem alguma coisa assim? Não. Mas naquele momento, para ele viver aquele sonho dele, ele vai ter que abdicar, não é verdade? E isso é para toda a nossa vida. Olha, você pode se casar com a pessoa da sua vida. Já casei com o amor da minha vida. É o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Esse homem, essa mulher da sua vida, vai requerer de você adaptações. Olha, Tiago, os meus filhos são o maior sonho que eu tinha e hoje essas pessoas que eu mais amo na minha vida são os meus filhos. Esses filhos que você mais ama na sua vida, eles vão requerer, nossa, filho, diversos sacrifícios. Né? Estava conversando com a pessoa recentemente que a questão de sono muda muito, né? Quando tem filho. E são sacrifícios, assim, diversos. Quando você quer viver algo
que tem a ver com seus sonhos, com suas realizações, com seus propósitos de vida, você vai ter que fazer alguns sacrifícios que vão além do certo e errado. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas se pautam apenas pelo que é certo e pelo que é errado. Aí fala assim, ó, se não é errado, eu vou fazer e dane-se. Peraí, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque se você quiser viver de fato coisas extraordinárias, coisas profundas, coisas marcantes, eu vou ser direto aqui, meus irmãos, no português correto, não vou enrolar não. Se você quiser ser uma pessoa realizada na vida, realizada, você vai precisar abrir mão de muitas coisas que não são erradas, mas que você vai ter que tirar da sua vida para viver os seus sonhos. Você vai ter que tirar da sua vida para viver as promessas de Deus para você. Você vai ter que tirar da sua vida para viver as realizações que você tanto imaginou. E muitas vezes, essa mentalidade de certo e errado, certo e errado, certo e errado, e eu não digo para você anular isso é bom, todo mundo tem que ter uma noção do que é certo e o que é errado, mas limitar-se a isso é uma mentalidade medíocre. Medíocre no sentido da palavra mesmo, né? Para quem não sabe, algumas pessoas acham que medíocre é algo assim, é ridículo. Não, medíocre é o que está na média. Medíocre é média, tá? Uma coisa medíocre é a coisa que está na média. Mas ninguém quer viver na média, falar a verdade. Você não sonhou em viver na média. Você pode até viver e se contentar. Mas todo mundo tem desejos extraordinários. Desejos que vão além. Isso aqui está no campo profissional. Isso aqui está no campo relacional. Isso aqui está no campo espiritual. Entende? Tem algumas coisas que nós vamos ter que rever em nossa vida e tirar, mesmo que não seja errado. Aí tem um texto lá de Hebreus, se não me engano, 12, né? Hebreus 12, 1 e 2. Só confirmar aqui para não falar o versículo errado, mas é isso mesmo, Hebreus 12. Hebreus 12, 1, é isso mesmo. Que fala assim, ó, que a gente tem que se livrar do pecado e do embaraço. Né? Então tem coisa que é pecado, tem coisa que é errado, você tem que tirar de qualquer jeito. É pecado, é ruim, tem que tirar. Mas tem coisa que é embaraço. Não é bem pecado. Não, na verdade, não é que não é bem pecado. Não é pecado. Não é pecado. Aí você vai ter que tirar. Entende? É interessante que algumas pessoas, quando vão fazer ali uma reestruturação, né, da vida, elas entram ali numa reconstrução física. Vai ir para academia, fazem algum esporte, alguma atividade física, uma caminhada. E elas também vão ali rever a sua rotina alimentar. Então tem várias coisas que a pessoa vai começar a substituir na sua rotina de vida, nos seus afazeres, na sua alimentação, porque ela agora quer viver uma nova realidade. Não, agora a minha meta é essa, a minha realidade é essa, eu quero viver isso aqui. Então vou buscar isso aqui. Para buscar isso aqui, para dizer sim para isso, eu tenho que dizer não para uma série de outras coisas. Gente, é assim na vida de todo mundo. Não existe nós querermos provar o melhor de Deus e o melhor do mundo. Não existe você querer o melhor dos seus propósitos, dos seus sonhos, das suas realizações, sem abrir mão de algumas delícias no meio do caminho. Agora, qual é a diferença? É que essas delícias que você abre mão do meio do caminho, primeiro, você vai ser recompensado lá na frente, tá? Abrir mão das delícias no meio do caminho, você vai ser recompensado lá na frente. Segundo, quando você abre mão das delícias no meio do caminho, essa renúncia, ela passa a ser também saborosa para você. Quando você abre mão de algumas delícias no meio do caminho, essas renúncias também passam a ser saborosas para você. Porque você se vê cada vez mais galgando alguns passos, alguns lugares, alguns resultados, alguns vislumbres daquilo que você sempre sonhou. E digo mais, a alegria do Evangelho, o Evangelho nos ensina um prazer e uma alegria que é desfrutada na caminhada. Não é só no destino, não. As pessoas têm essa coisa, né? Não estou sofrendo aqui porque lá na frente... Não, você vai saborear aqui.
Ele fala assim, ó, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho. Irmão, se você está no caminho, você já está em Jesus. Você está saboreando, entendeu? Então, o prazer que você encontra é no caminho mesmo. É no caminho. Quando a gente tem dificuldade de largar o pecado, de largar algum vício, de largar alguma situação, é porque a gente ainda não descobriu um prazer maior do que esse. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de largar vício em drogas, né? O que é que a droga faz? Irmão, a droga libera um nível de descarga, né, no seu cérebro, no seu corpo, que a vida normal não vai trazer, até porque não é saudável. Se fosse saudável, né, a droga não faria mal para tanta gente. Então a pessoa está tão acostumada com aquela descarga bizarra de prazer que ela tem dificuldade de largar. Então muitas vezes, quando alguém vai passar por um processo de libertação desses vícios, claro, vai ter ali a vai ter ali esqueci a palavra agora, mas a desintoxicação, né, química, né, a pessoa vai estar ali se desacostumando com a substância, tal, a parte fisiológica vai ter sim. Mas a pessoa, ela precisa, todo viciado que luta contra um vício, ele precisa redescobrir prazer em outras coisas na vida. Então, quando ele descobre o prazer em outras coisas da vida, ele tem mais força para largar o vício. Quantas histórias a gente conhece? Não vou nem falar de Jesus. Não vou nem falar de conversão aqui, de Bíblia, de não sei o quê. Não, porque fulano de tal se converteu, largou. Não vou nem falar disso. Quantas pessoas você conhece que largou vício em drogas, que largou vida do crime, que largou coisas erradas, por exemplo, por causa do esporte? Futebol, lutas, diversos esportes que tem por aí. Vários exemplos. Muitos heróis do esporte brasileiro. Ou o cara nasceu lá numa situação assim, que quase se envolve com crime, tá no mundo das drogas, só fazia coisa errada, não tinha nada na vida, tava todo perdido, de repente o esporte salvou a pessoa. Por quê? Porque aquela adrenalina, aquele prazer, aquela, sabe, todo aquele misto de sentimentos, de sensações de realização, agora foi substituído por um caminho saudável. Compreende? A pessoa encontrou na jornada as delícias maiores do que as que ela largou. Então, quando Paulo fala assim, ó, Timóteo, a gente vai ter que circuncidar você, né? Porque você sabe, né, velho? Seu pai é grego, cheio de judeu aqui. Paulo não está criando uma doutrina. Mas Paulo está nos mostrando que para nós vivermos coisas extraordinárias em Deus, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas que não são erradas, mas que nos atrapalham de viver o extraordinário. E quando eu falo assim, extraordinário em Deus, muitas pessoas associam logo a questões metafísicas, né? E essas coisas são verdades, sim. Você pode viver coisas metafísicas, experiências profundas, sobrenaturais com Deus, abrindo mão de várias coisas. O jejum ajuda muito nisso. Mas algumas coisas você vai precisar abrir mão para salvar sua família, velho. Algumas coisas você vai precisar abrir mão para salvar seu casamento. Algumas coisas você vai abrir mão para salvar o sonho que você tem mesmo. Entende? Para salvar relações. Para salvar a sua história. Meu irmão, você está se perdendo por besteira. E muitas vezes a gente desperdiça oportunidades no meio do caminho. Porque a gente não descobriu, a gente não percebeu que existem prazeres mais sublimes, prazeres maiores, muito melhores do que aqueles que a gente está se agarrando. Já pensou se Timóteo falasse assim, Paulo, não vou, negócio de circuncidar aí, não vou não, cara, sou contra, sou radical. O cara ia deixar, bicho, de fazer uma viagem missionária com... Gente, você já imaginou fazer uma viagem missionária com Paulo, velho? Com Paulo. Aí Paulo chega assim, Tiago, você tem que tirar a barba para poder ir fazer a viagem missionária. E meu irmão, na hora, arranca barba, arrancar o pedaço do braço aqui, eu arranco o braço também. Meu irmão, você tem que colocar na mesa, você tem que calcular aquilo que nós estamos deixando escapar por conta de uma sociedade que está viciada cada vez mais em conforto e em prazer. Uma sociedade que tem se perdido no conforto e no prazer. Sabia que hoje, por exemplo, e aqui eu encerro o devocional, mais pessoas morrem por doenças associadas a comer em excesso do que de fome? Na história do mundo inteira. História do mundo inteira. Até o século XX.
as pessoas sempre morriam mais de fome. Século XX para cá, as pessoas morrem mais de comer demais, entre aspas, do que de fome. O excesso também mata. O conforto também mata. A zona de, sabe? Meu Deus, isso tem roubado tantas pessoas do melhor de Deus. Isso tem roubado tantas pessoas de viverem coisas extraordinárias. E aqui eu te garanto, meu irmão, eu te garanto que Deus tem coisas sublimes para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Eu não sei quem, óbvio, não sei quem está assistindo do outro lado da tela, mas eu sei que muitas pessoas vão ser despertadas por Deus através dessa palavra. Não foi coincidência e não foi em vão que Deus te trouxe aqui. Ouça essa palavra, abraça essa palavra e entenda que em todos os momentos, em todas as fases, em todas as estações da nossa vida, nós precisaremos fazer um nível de entrega, precisaremos fazer um nível de esforço, precisaremos fazer um nível de renúncia que vai acima da média para a gente viver coisas profundas e extraordinárias em Deus. Tiago, se eu não fizer, Deus vai te amar do mesmo jeito. Você vai para o céu do mesmo jeito. Mas você pode desperdiçar a oportunidade de viver coisas lindas aqui. Entende? Você não vai ser menos amado por Deus de jeito nenhum. A palavra de hoje é para dizer assim, ó, se você não seguir, você vai ser condenado. Não, a palavra não é para isso. Por isso, essa é a essência da palavra hoje, sabe? A palavra não é de certo e errado. A palavra é um convite. Eu estou falando o seguinte, você está feliz aí? Está de boa? Beleza, vai seguir aí. Mas se você quiser mais, se você quiser mergulhar mais profundo, se você quiser conhecer mais de mim, se você quiser mais revelação, se você quiser ser mais realizado no que eu tenho para você, abre mão de algumas coisinhas. E essa entrega vai ser uma semente. Toda entrega que a gente faz para Deus é uma semente. E essa semente no solo de Deus, pode ter certeza, ela sempre vai dar fruto bom. Quando você semeia no solo de Deus, quando você entrega a sua semente no solo de Deus, pode ter certeza, sempre vai dar um fruto bom. Você recebe essa palavra? Então vamos orar para a gente fechar esse devocional. E antes de orar, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal, a estar conosco diariamente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E eu quero te convidar também a entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu te mando o link do devocional todo dia. Todo dia você recebe na palma da sua mão o link do devocional. E para entrar nesse grupo, basta clicar no comentário que está fixado aqui na transmissão. Like nesse vídeo e vamos orar para a gente fechar esse devocional. Santo Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Te agradeço por esse convite. Te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu oro para que, de fato, essa mensagem seja um despertamento e um chamado para o mais profundo de Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem chamado pessoas em várias áreas, em vários níveis, para várias entregas diferentes. Eu oro, Pai, para que essas pessoas, a partir dessas entregas, dessas sementes, essa semeadura no Teu solo, elas possam colher a 10, a 20, a 30, a 50, a 100 por um. Possam colher, meu Deus, o melhor do que o Senhor preparou para elas. Meu Senhor, em nome de Jesus, não nos permita desperdiçar o que o Senhor tem para nós em termos de chamado, em termos de promessa, em termos de propósito, em termos de realização, só por estarmos viciados no conforto do dia a dia. Tem misericórdia de nós. Nos desperta e nos levanta, Pai. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém. Gente, tamo junto. Deixa um like nesse vídeo. Claro, você já sabe, estamos juntos segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.